Graça e paz, queridos. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui mais uma vez nos reunindo, através do vídeo para cultuarmos ao Senhor, para exaltarmos ao Rei dos Reis. E eu quero convidar você para orar junto comigo, para separarmos esse tempo, esse momento, para louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor. Mas eu gosto de repetir e falar uma verdade bíblica. A palavra do Senhor nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa foi uma das promessas de Jesus. E eu estou aqui e você está aí me assistindo do outro lado. Já somos 2. Então, creio que o Senhor se faz presente neste lugar e creio que o Senhor irá abençoar nossas vidas nos dias de hoje. Então, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero separar esse tempo, esse momento, junto com os teus filhos que estão me ouvindo do outro lado. Hoje, quinta-feira, o nosso dia do nosso culto oficial. Pai, nós estamos por meio das tecnologias. Obrigado por esse recurso, porque podemos utilizá-lo para, Senhor, estarmos juntos, para poder levar a Tua palavra, para poder adorar o Senhor, para poder manifestar nossa adoração a Ti e, através das tecnologias, Pai, alcançar a Tua igreja, alcançar o Teu povo. Então, Senhor, abençoa a Tua igreja, Teus filhos, onde eles estiverem, Pai, nas suas casas, Senhor, seja na sala, no quarto, num lugar confortável, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos Teus filhos, meu Deus, nesta hora. E convidamos o Senhor para receber o louvor, para receber a adoração, para também, Senhor, preparar os nossos corações para receber a Tua palavra, que será também ministrada hoje. Vem, Senhor, receber o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Coloque uma de suas mãos no seu coração, se assim você se sentir à vontade. Que você possa se sentir à vontade nesse momento, nesta hora, para louvar o Senhor juntamente comigo. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Tu és Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou livre.
verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Ele nos fez livres, aleluia. Que possamos viver essa liberdade no Espírito e essa liberdade em Deus que Ele nos concedeu, amém? Aleluia. Hoje está aqui conosco a missionária Amanda mais uma vez, e ela já tem preparado aí seu coração, Deus já tem falado com ela e estará trazendo essa mensagem para mim e para você nesse momento. Seja bem-vinda. Obrigada, pastor Marcos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, da rua, onde quer que você esteja, onde quer que a internet possa lhe alcançar. Hoje eu trago para você uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu creio e espero que você seja abençoado, que você seja alcançado através dessa palavra, que ela possa trazer na sua vida transformação, mudança. Então, o tema da minha palavra para você é: como você luta as suas guerras. Eu quero levar você hoje a refletir em cima dessa frase. Como você luta as suas guerras? Como é que você tem enfrentado notícias ruins, momentos difíceis? Como? E em Efésios, a palavra nos instrui, em Efésios, no capítulo 6, de como nós devemos nos portar diante dessas notícias, dessas tragédias, dessas coisas que possam vir a acontecer conosco. E lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Essa palavra aqui, o apóstolo Paulo nos instrui como nós devemos lutar as nossas guerras. É uma passagem onde é colocada toda a armadura que nós precisamos vestir para estarmos lutando essa guerra. Mas antes de vestirmos a armadura, nós precisamos primeiramente saber com quem você vai lutar essa guerra. Com quem? Aqui no versículo 10 a palavra nos diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Você deve lutar as suas guerras com o Senhor Deus. Ele que deve lutar. Ele que deve ser o seu general, o seu comandante, o seu líder, o seu superior. É o Senhor Deus que deve ir à frente. É Ele que vai lhe dar as estratégias. É Ele que vai lhe direcionar. Você não precisa lutar, passar por momentos difíceis sozinhos. Você não tem essa necessidade. Você tem Deus. E Deus é Ele que vai te ensinar. É Ele que vai te fortalecer, como as palavras nos ensinou aqui. Fortaleçam-se no Senhor. Então, tenha Deus como seu superior, tenha Deus como seu líder, como aquela pessoa que vai estar sempre lutando com você. Se você está passando por um momento difícil,
Você não precisa passar por sozinho. Você tem Deus. Você pode convidá-lo a entrar na sua vida e fazer parte da sua vida, de todos os momentos da sua vida, tanto os bons como os ruins, como os difíceis. Deus vai estar ali com você. E para que nós possamos ir para uma guerra, nós precisamos o quê? Estarmos preparados. Então aqui a palavra nos instrui toda a vestimenta que um soldado daquela época utilizava. Então, é o cinto da verdade, a couraça da justiça, o pé de calçado na prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Essa é toda a armadura que o soldado precisa ter para ir à guerra. Então, Paulo usa toda essa armadura como algo espiritual, porque a palavra de Deus primeiramente nos ensina aqui que nós devemos fortalecer-nos no Senhor, e depois ele fala que a nossa luta é uma luta espiritual. Então nós devemos lutar não contra seres humanos, mas entender que a nossa luta é uma luta espiritual, por isso da necessidade da oração. Paulo nos fala que nós devemos nos fortalecer em Deus, depois ele fala que a nossa luta espiritual, logo depois ele coloca toda a armadura de Deus, e por último ele fala da oração. Então não adianta você ter Deus na sua luta, não adianta você entender que a sua luta é espiritual, não adianta você se revestir se você também não orar. Então é um pacote completo que você precisa para ir para uma guerra. Um soldado, quando ele vai se alistar em qualquer nível, ou marinha, no exército, na aeronáutica ou na aviação, ele precisa ter uma preparação para aquilo. Ele já não entra e já assume um posto, vai lá ficar de vigia ou vai lá para uma guerra, não. Ele primeiramente passa esse soldado por quê? Por uma preparação, para que um dia ele esteja apto ao quê? A ir para a guerra se for convocado, a tomar o posto de uma missão quando convocado. Mas antes de convocado, antes de ser chamado, esse soldado ele precisa ser preparado. E eu e você também precisamos estarmos preparados. Nós precisamos nos preparar para quando formos chamados, estarmos prontos, estarmos com todas as nossas vestimentas em dia. Então, é isso que nós precisamos entender, que um soldado, ele precisa estar preparado. Ele não se prepara no dia, ele não é chamado, fulano escolhe aleatoriamente uma pessoa que não tem preparo nenhum para ser um vigia naquela noite daquela torre, ou para vigiar algum armamento que está sendo levado, ou para alguma missão. Não, aquela pessoa que é escolhida, ela é escolhida porque ela foi capacitada através de uma preparação, e essa preparação o deu o quê? Aptidão para o quê? Para ocupar aquele lugar, para ir à guerra, para lutar. Então ele vai aprender a atirar, ele vai aprender a limpar a sua arma, ele vai ter preparação física, ele vai aprender várias coisas que são necessárias, que são essenciais para exercer o cargo pelo qual ele almeja. E eu e você, nós temos que estarmos preparados como esse soldado. O soldado não se prepara de um dia para a noite, são meses de preparo, até que ele possa estar apto para aquilo. Então eu e você devemos estar preparados. E como nós vamos nos preparar? Através da palavra de Deus, através da oração. Nós temos que estar preparados através de toda essa armadura que foi colocada aqui pelo Paulo, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, o Espírito. Esse pacote completo tem que estar sobre a nossa vida, para quando você e eu passarmos por luta e dificuldade, você poder dizer: eis-me aqui, eu estou pronto. Ou você vai fugir. Você imagina um soldado que é chamado para a guerra, você agora vai lá, aí ele vai falar: eu não sei onde está a minha arma, eu não sei onde está a minha vestimenta, eu não sei. Você acha que aquele general vai chamá-lo novamente? Não, porque ele estava desorganizado. Então, se Deus um dia chamar e você também estar assim desorganizado, como é que ele vai se sentir? Então nós temos que estar prontos. Não adianta só nós termos conhecimento da armadura de Deus, mas a gente tem que estar sempre pronto com essa armadura, com oração. Nós temos que estar sempre pronto com a verdade, com a justiça, com o evangelho da paz, com o Espírito de Deus, sempre pronto para quando a luta vier, para quando o dia mal, como aqui a palavra nos diz e faz, para quando que o dia mal, para que nós possamos resistir ao dia mal e permanecer inabaláveis. Essa armadura, esse fortalecimento do Senhor é para que você passe o dia mal
e passe por ele o que? Inabalável, porque o dia mau virá, você não está imune a ele. O dia mau, a notícia ruim vem, a pandemia veio, a notícia de morte veio. Quantas guerras o mundo já enfrentou? Guerras grandes, guerras pequenas, terremotos, catrinas, furacões, enchentes. Isso acontece o tempo todo. Mas como você vai enfrentar essas lutas? Desemprego, fome, traição. Como você vai enfrentar essas lutas? Se você estiver forjado na armadura de Deus, você vai conseguir. Mas se você não estiver preparado, deixar para se preparar no dia que você for chamado, nenhum comandante que é um soldado assim, um soldado que deixa para se preparar na última hora. Um comandante quer chamar alguém que esteja pronto, que esteja apto, preparado, disposto para ir. É assim que Deus espera que você se porte. E a tribulação, ela virá na sua vida. A palavra de Deus em Romanos 5, versículo 3 e 4, diz que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência, a esperança. Então as tribulações da sua vida, elas vão produzir paciência, domínio próprio, e assim você vai ter que experiência para que na próxima vez você combata melhor, que na próxima vez você esteja mais apto, porque a experiência nos dá certo conforto, nos fortalece, para que nós possamos fazer ainda melhor, adquirir experiência sem esperança. É a palavra de Deus que diz. E o tempo todo nós devemos o que? Vigiar e orar. Lá em Mateus 26:41 diz que vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a palavra de Deus nos instrui que nós devemos sim vigiar e orar. Como aqui Paulo diz que nós devemos orar no espírito em todas as ocasiões. Então, oração, juntamente com a armadura, o fortalecimento de Deus e o entendimento que a nossa luta é uma luta espiritual, tem que estar presente em nossa vida, para que nós possamos enfrentar o dia mal e sair inabalável, porque o Senhor é conosco. Não que não vai ser difícil, vai doer, vai ser dificultoso, às vezes vai dar vontade de desistir, mas você vai permanecer, porque o Senhor é contigo, e com Ele você pode todas as coisas. E a palavra te garante que você vai sair inabalável, porque o Senhor é contigo. Então, você possa refletir de quem você tem buscado as estratégias de guerra da sua vida. Quem é que tem lhe dado? É Deus? É em Deus que você tem buscado as estratégias das lutas, das guerras, das notícias ruins, do tempo mau? É nele? Ou você tem procurado em coachings, em amigos? Não que você tem líderes, pessoas que te auxiliam, mas é em Deus que você deve procurar as estratégias da sua vida. E onde você tem buscado? Onde é que você tem buscado? Procurar em livros, na internet, nas redes sociais? Ou você tem procurado aqui na palavra de Deus as estratégias de lutas? É aqui? Porque esse livro aqui é repleto de histórias de homens e mulheres que passaram por lutas, guerras, situações mais adversas e conseguiram prevalecer, conseguiram permanecer e vencer, porque Deus era com eles. Nada mais estratégico do que esse livro para te instruir, para te ensinar. E você está preparado, como eu disse? Você está um soldado pronto, ou você é um soldado desorganizado? Ou um soldado que suas armas estão jogadas pela casa, que se o Senhor fizer te chamar assim, você não vai dar tempo de se organizar. Então você tem que estar sempre preparado, sempre pronto. Porque depois que a luta passar, depois que a guerra passar, não adianta você dizer, eis-me aqui, já passou o momento, já passou o tempo. Então esteja preparado, busque em Deus e busque na palavra. E como eu falei, várias mulheres e homens de Deus já passaram por várias lutas, notícias ruins, e eu escolhi uma pessoa para ilustrar como nós devemos nos portar em meio a tantas notícias, em meio a tantas tribulações, como nós devemos portar. E eu escolhi a rainha Esther. Eu escolhi ela porque ela tem uma história em que um momento da vida dela, ela recebeu uma notícia ruim e ela teve que tomar uma postura. E a rainha Esther, nós temos um livro na Bíblia que conta a sua história, o livro de Esther. E essa rainha, ela foi escolhida para ser rainha. E há uma pessoa, um ministro do rei, que é Ramã, e que ele tinha um plano de exterminar todos os judeus. Ele era um inimigo dos judeus. E ele tinha esse plano de exterminar todos os judeus. O rei não sabia, que Esther era judia. O seu tio, que a criou, que cuidava dela, instruiu para que ela não contasse. Então, o rei também não sabia. E Ramã, ele articula
para que ele escreve, ele tem o anel do rei, o selo, para que todo aquele decreto que ele fizesse fosse um decreto oficial, e ele está tudo pronto para que ele quer acabar com os judeus, exterminar os judeus, né? Então, lá no livro de Esther, vou estar lendo só um trecho da história para te contextualizar. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, do versículo 12 até o 17, diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disto, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então, Esther, durante todo o capítulo 4, eu li só o final, mas se você quiser ler todo para entender melhor a história, então Mardoqueu vai até a Esther e fala do plano de exterminar todos os judeus. E primeiramente, no versículo que antecede a minha leitura, ela fala que não pode entrar na presença do rei, que tinha mais de 30 dias que ele não chamava, e quem entrasse na presença do rei sem ser chamado, podia ser morto, era uma lei. Então foi a primeira coisa que ela falava para Mardoqueu, mas depois ele vai e dá e fala com ela de uma maneira mais dura. Ele fala de uma maneira muito forte: pois se você ficar calada nesta hora de socorro. Então ele coloca ela numa situação muito complicada. Esther é uma menina judia, uma rainha agora que cresceu, que tem os princípios da palavra de Deus, que conhece e sabe a história de Deus, o que Deus fez até chegar a todos os povos, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Ela tinha esse entendimento, ela foi criada, e essa rainha, e hoje ela era rainha, né? Nesse momento aqui que nós lemos, ela era rainha, e ela tem a oportunidade de fazer algo pelo povo dela, mas primeiramente ela ficou com medo. Ela recebeu uma notícia, essa era a luta de Esther, ela recebeu a notícia que o povo judeu ia ser exterminado. Primeiramente ela ficou com medo, ela não vou, Mardoqueu, eu não vou entrar na presença do rei porque eu não fui convocada, eu posso morrer. Mas Mardoqueu vai lá e insiste, fala: olha, se você ficar calada, se você, nessa hora de socorro e livramento, você não se levantar, Deus vai levantar outro, e você e sua família vão morrer. Não pense porque você está aí no palácio que você vai se livrar. Mardoqueu foi duro, e eu acredito que naquele momento, todos os ensinamentos de Esther, tudo aquilo que ela aprendeu sobre o Deus dela, veio nela e ela entendeu. Naquele momento ela lembrou quanto ela estava preparada para a guerra, o quanto toda a sua armadura de Deus estava pronta, e ela lembrou do Deus que ela servia, e ela se colocou como uma serva de Deus, como um soldado valoroso, uma guerreira que se coloca à disposição do reino de Deus. Foi essa posição que a rainha Esther tomou diante dessa notícia agora. Ela se postura e ela fala, uma mulher corajosa, decidida, diz: orem em jejum por 3 dias. Eu e minhas criadas também iremos fazer o mesmo, porque eu vou entrar na presença do rei. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas orem em jejum por mim. E ela usou uma estratégia, porque Deus deu essa estratégia a ela. Foi uma estratégia que Deus colocou no coração dela, e ela, com os lábios dela, proclamou. Teve coragem, se colocou como essa guerreira pronta para a batalha, com toda a sua armadura, e jejuou e orou por 3 dias. E no final desses 3 dias ela entrou na presença do rei sem ser chamada. O rei a viu e ele estendeu o cetro para Esther, e Esther tocou no cetro dele e adentrou a presença do rei. Então ela alcançou o favor do rei, porque ela usou uma estratégia de Deus. Ela foi forte e corajosa para que tentar defender o povo dela. Ela poderia até ter morrido, mas ela foi e pagou um preço, pois ela estava pronta e preparada para aquela luta. E ela entrou na presença do rei, e o rei perguntou: minha rainha, o que tu queres? E ela fala, e ele fala que se até metade do reino ela pedisse, ele a daria. E ela pede que ela queria dar um banquete para ele, o rei, e Ramã,
queria exterminar os judeus. Então a estratégia que Deus deu no coração dela, além da oração e jejum, foi chamar o inimigo para se assentar à mesa do banquete, né? A palavra de Deus diz que Deus nos prepara uma mesa na frente dos nossos inimigos. O salmista Davi declara isso. E a rainha Esther viveu isso, né? Ela preparou um banquete para o inimigo dela. Ela sentou à mesa do inimigo dela com a estratégia de Deus. Não com a estratégia dela, mas com a estratégia de Deus. Ousada, corajosa, mas com a estratégia de Deus. E ao chegar, acontece várias coisas até chegar esse banquete. Ramã, ele tem que honrar Mardoqueu, porque o rei tem um sonho com ele. Ele vai ficando irado cada vez mais contra Mardoqueu, que constrói uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu. Ele queria matar os judeus e Mardoqueu também. Ele era o objetivo, exterminar os judeus. E Ramã não sabia de nada, foi para esse banquete, e se vangloriando que a rainha Esther chamou ele o rei. Então, a pessoa está se vangloriando. E o que acontece nesse banquete? O rei pergunta a rainha Esther: o que tu queres? E ela fala: poupe a minha vida e o meu povo. E ela começa a falar que estão tentando matar o povo dela, exterminar o povo dela, né? Pede que tenha misericórdia dele. E o que acontece? O rei fala assim: quem é essa pessoa que está tentando exterminar o seu povo? Quem é essa pessoa? E está lá o rei Ramã. Ela fala: Ramã é esse perverso. E nessa oportunidade, você imagina, Ramã, o rei, a rainha, e o rei fala: manda matar Ramã. Ramã não é só morto, mas Ramã, ele é enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. E Mardoqueu assume o lugar de Ramã. Deus dá o seu anel, o seu selo real, para que possa fazer decretos. E Mardoqueu, junto com Esther, muda aquele decreto. Ele muda aquele decreto de morte para os judeus. E começou a haver o que? Alegria, júbilo entre os judeus. Porque uma mulher se colocou na presença de Deus. Uma mulher se colocou como alguém que luta suas guerras, mas com Deus, que luta suas guerras preparada, que luta suas guerras com oração. Essa mulher, juntamente com o seu tio Mardoqueu, fizeram algo muito precioso, algo muito grandioso pelos judeus, para preservar, porque Deus era com eles, Deus os capacitou, Deus deu a estratégia. Foi Deus que deu essa estratégia para Esther. Olha que estratégia: chamar o seu inimigo para sentar na mesa do banquete com você, para poder comer com você e pedir a morte dele. Olha que coragem. Esther foi corajosa, foi destemida, e Deus a abençoou, e Deus foi com ela. Deus foi com ela, e como também foi com muitos homens da Bíblia. Você vê Davi foi corajoso, um menino pequeno, quando foi até Saul disse que ele era só um menino para ganhar de um gigante, mas ele foi forte, corajoso, e Deus foi com ele. Ele usou da estratégia de Deus e ganhou, e venceu aquele gigante. Por quê? Porque ele usou da estratégia de Deus, porque ele lutava as guerras dele com Deus. Davi lutava as suas guerras, as suas batalhas com Deus. Por isso que Davi conquistou tanto que ele conquistou, tantos territórios, porque ele lutava as guerras dele com Deus. Ele consultava a Deus antes de ir para a guerra. Então, com quem você tem consultado antes de ir para a guerra? É a internet? Você tem feito stories para consultar os seus seguidores? Que isso? Você tem que consultar Deus. Consultar Deus para as suas guerras. Davi consultava cada guerra, cada batalha grandiosa. Ele consultava a Deus, e ele ia e vencia, porque Deus era com ele. Então, temos diversos homens que sabiam como eles deviam lutar as guerras deles. Que eles deviam lutar as guerras deles, sim, com Deus. E que eles deviam estar sempre prontos. Davi estava sempre pronto para as guerras. Ele podia esperar aquele exército vir, falar com ele e falar assim: vamos começar a preparação. Não, Davi já estava preparado. O exército de Davi já estava pronto, já estava treinando. Mesmo sem guerra, estava treinando. Ele não podia esperar o dia da guerra para começar o treinamento. Você não pode esperar o dia da luta para começar o treinamento. Então, esteja preparado. Já se revista diariamente com a sua armadura. Já se revista com a palavra, o coração, e com o seu comandante, que seja o Senhor Deus. Que Deus possa comandar e direcionar e te dar as estratégias. Deus dá, através do Espírito Santo que habita em você, Deus dá as estratégias
Como eu li no início, que nós devemos ter o que? A espada do Espírito, que o Espírito Santo, o Senhor, possa estar na sua vida. Para quê? Para através da sua oração você possa se comunicar com Deus e você possa ter estratégias. Ideias que não vêm de você, ideias que você são incapazes de pensar. Como uma rainha, como eu disse, como Esther poderia pensar nisso tudo, arquitetar isso tudo, porque Deus era com ela, Deus era com aquela mulher. Foi o momento só dela se colocar na brecha e falar, eu vou. Nem que eu tenha que morrer, que Deus deu tudo a ela, deu toda estratégia e faz com que faz trazer alegria para o povo judeu. O povo que ia ser exterminado, agora é um povo que tem alegria, porque uma mulher se colocou como guerreira, pronta, ousada e pronta com as suas armaduras, com as suas vestimentas. Então, que eu e você possamos sempre saber como você luta as suas guerras. Se alguém lhe perguntar como você tem lutado as suas guerras, que você possa saber responder. Eu tenho lutado as minhas guerras com Deus. Eu tenho lutado as minhas guerras primeiramente nas regiões celestiais e com toda a armadura que eu tenho disposto para mim, que a palavra de Deus me garante juntamente o coração. Que é assim que você possa lutar as suas guerras. Nunca lute sozinho, você tem Deus para estar ao seu lado, te guiando, te dando estratégia. Lute as suas guerras, não desista das suas guerras. Não desista. A sua luta é diferente da minha, a minha é diferente da sua, do seu vizinho, do seu pai. Cada um tem uma luta sua, diferente. Então, não desista das suas guerras, não se sinta sozinho. Lembre sempre que você tem Deus e é Ele que vai à frente guerreando as suas batalhas, assim como Ele foi com Davi, assim como Ele foi com Esther, assim como Ele foi com Josué, como Ele foi com Gideão, como Ele foi com Daniel naquela cova. Então Deus, saiba que Ele estará sempre com você, mas esteja preparado, faça a sua parte como um soldado bem treinado, faça a sua parte, esteja pronto, sempre pronto, para quando vier o dia mau você possa passar por ele, como a palavra nos garante em Efésios, inabalável. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e colocasse agora o seu coração diante de Deus e viesse pedir que Deus venha realmente te revestir, que Deus venha ser o comandante da sua vida, que todas as vezes que você se sentir sozinho, desanimado, desamparado, que você não possa mais ter esse sentimento, que você possa buscar conforto, que você possa buscar estratégias em Deus, que você possa se buscar a cada dia nele, busque em Deus, que você possa colocar agora o seu coração diante de Deus, o seu corpo, os seus pensamentos, para que Deus possa te revestir com toda a armadura, que toda essa armadura possa ser revestida, que você possa ser revestida do cinto da verdade, da couraça da justiça, que seus pés possam ser calçados no evangelho da paz, que você possa sim levantar um escudo para se defender, o escudo da fé, e que você possa ter o capacete de salvação e a espada do Espírito, sempre em oração, entendendo que a sua guerra é espiritual. Deus, eu te louvo e te agradeço por cada vida, Pai, por cada um que ouviu dessa palavra, por cada um daquele que abriu o coração, que eles possam sair fortalecidos, que eles possam entender que eles podem fazer muito mais do que já fazem, porque Deus será com eles. Pai, abençoa os teus filhos, os capacita, os fortaleça, Deus, que nós possamos agora também louvar o nome do Senhor, que você possa louvar e exaltar esse Deus que é grande, que esse Deus que é poderoso, que nós possamos encerrar agora com louvor ao teu santo nome, que você agora, que já entendeu, que já teve a palavra, que você possa agora louvar, que você possa agora exaltar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor,
sim as suas guerras, não desiste, mas lute as suas guerras com Deus, preparado, com toda a armadura que está pronta para você usar. E ore sempre, entenda que a luta não é sua, que você tem um Deus que é maior do que qualquer coisa. Não se sinta sozinho, nem desanimado, não desista, mas entenda que Deus é contigo. Homem e mulher valente, Deus é contigo para lutar, passar por qualquer dificuldade. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje conosco e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.